venderam o evangelho, acabaram com Jesus Cristo naquele lugar. Foi ridículo, foi um dos piores momentos da minha vida. A minha esposa sabe. A gente ia e nunca acontecia nada e eu via de fachada. A minha vida era uma fachada, parecia que estava tudo bem. Estava tudo uma porcaria. Eu não tinha paz. Eu continuava bebendo, continuava causando. E eu bebia quando eu bebia, pelo amor de Deus. Só amava briga. Era atrapalhado. Era ridículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra ela tem tudo a ver comigo. Eu fui uma pessoa que eu não conhecia a verdade. E eu vivi em cativeiro. Fui refém muitas vezes. Porque eu não vim de um lar cristão. Né? Eu era uma pessoa do mundo. E nesse mundo de hoje, você tem muita coisa que oferece. E eu acabei muitas das vezes sendo levado por esse lado. Porque eu não conhecia a verdade. Eu não tinha sabedoria. Então, me perdi muitas vezes. Mas eu acredito muito que Deus conhece o coração do homem desde o ventre da sua mãe. Isso é uma palavra que também sempre está gravada no meu coração. Porque Ele conhecia o meu coração. Ele não ia deixar eu me perder. E essa sabedoria hoje a gente vê no dia a dia. É algo notável. Como as pessoas não têm conhecimento. As pessoas, elas escutam qualquer coisa, chega uma informação àquela pessoa e ela simplesmente nem procura saber se é verdade ou não, se é fato, se funciona. Ela acredita. Eu vejo muito isso. Eu trabalho há 11 anos com um ser humano, tratando, reabilitando, cuidando. E se eu falar para uma pessoa que eu faço um tratamento de acupuntura que emagrece ela, ela vai acreditar. Eu garanto para os irmãos, ela vai acreditar. Ela não vai nem procurar se informar se isso é verdade ou não. Mas glória a Deus que eu não sou esse tipo de pessoa, que eu não vou iludir ninguém, eu não vou mentir para ninguém. Eu sou um servo de Deus, eu não posso querer passar a perna em ninguém para ganhar dinheiro, para levar vantagem em cima da vida de ninguém. Porque no desespero das pessoas, na doença, elas acreditam em qualquer coisa. Eu li um artigo que a BBC publicou, ela estava relatando a respeito justamente do que eu estou falando. Ela é uma pesquisa que foi feita em 2016 e ela relata que o ser humano usa apenas 10% do seu cérebro. Ou seja, aqui, justamente, vem ao caso que eu estou querendo passar para os irmãos essa noite, a falta do conhecimento. Né? A pessoa, ela não tem coragem de procurar, de se informar, de estudar. Deus, Ele foi igual com todos, Ele deu capacidade para todos. Se você quer, você luta, você consegue, você aprende. Eu fui assim, eu vim estudar e Deus me abençoou, me encheu de conhecimento. O meu conhecimento ele não fica em oculto, né? Tem alguns irmãos aqui que eu já tive o prazer de ajudar e eu nunca vou omitir alguma informação, eu vou sempre fazer a verdade. Independente se a pessoa vai acreditar ou não, vai dar valor ao que eu vou falar ou não, eu vou sempre falar a verdade. É igual tratar de uma reabilitação de uma pessoa. Eu me humilho a ela, porque hoje eu conheço a verdade. Eu me humilho. O prumo do Senhor faz parte da minha vida hoje. Né? Eu não consigo ser melhor ou maior do que ninguém. Às vezes eu pego uma pessoa simples, que de repente não tem nem conhecimento de uma leitura ou algo desse tipo, e eu me humilho lá embaixo. Fico igual a ela. Isso é maravilhoso. Eu não tenho prazer melhor do que esse. E eu converso com essa pessoa e eu explico para ela. E parece que às vezes eu estou falando até com uma parede, que a pessoa não entende os termos científicos, às vezes que a gente fala. Mas mesmo assim, eu vou lá e me humilho, falo, explico, reexplico 2, 3 vezes. Essa verdade, esse conhecimento meu que Deus me permitiu ter, não é para ficar em oculto, é para ser passado. E enquanto eu puder, eu vou sempre procurar fazer e andar por esses caminhos, porque é a verdade. A verdade não pode ficar em oculto. Eu vou, hoje, através dessa palavra, eu vou contar o meu testemunho, tá, de vida. Eu espero que os irmãos possam compreender e que não seja para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Eu vou pedir para vocês abrir em Mateus, capítulo 7, versículo 13.
Então vamos lá, meus irmãos. A palavra diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Peço desculpa, um pouquinho resfriado. Vocês me deixam nervoso aí no primeiro culto dos varões. É câmera, meu Deus do céu. É muita emoção falar aqui da palavra de Deus. Me santifiquei muito para esse momento. Meus irmãos, pensa comigo, entrar pela porta estreita. Imagina a porta larga. Porta estreita passa um de cada vez. Não passa 2, 3, 4, 5. Ela é estreita, a palavra já diz. Mas a larga, ela é violenta. E eu entrei por essa porta na minha vida. Eu com 14 para 15 anos eu comecei a cheirar cola. E usava benzina também. Cheirava benzina e cheirava cola. E ali a porta larga ela começou na minha vida. Com 14 para 15 anos, eu vejo hoje minha filha com 11, sabe? É tremendo. Mas a porta é larga, ela tem muito mais para te oferecer. Não é uma coisinha ou outra, não. Ali parece uma feira, tem de tudo. Eu tenho o prazer de estar aqui com o irmão que fez parte da minha vida, o Alexandre. E não só contente com esse tipo de droga, acabei me envolvendo com maconha também, com uns 15 anos de idade. E a gente não fumava, a gente comia. A gente fumava muita droga. A gente vivia a base de droga, a gente acordava de manhã. Era manhã, tarde, noite, madrugada, era dias, consumo excessivo. A gente só sabia usar droga, só sabia fumar maconha. Tudo na nossa vida nos levava a droga. Tudo levava a droga. A gente tinha um quartinho, que era da casa da minha tia, que meu primo morava lá, né? Que ele depois casou, teve a vida dele. E eu garanto pros irmãos que qualquer um que entrasse lá dentro não precisava nem fumar, fechava a porta, ficava lá, já ia sair loucão. Ia sair numa fome, o quarto estava consumido já, de tanta droga que a gente usava lá dentro, tanta maconha. E isso foi por muito tempo. Hoje eu me encontro com 36 anos, eu usei mais ou menos, eu calculo uns 15 anos da minha vida, de 10 a 15 anos aí da minha vida, eu me perdi por essa porta larga. E foi tremendo, eu estava como se tivesse uma estrada, sem direção, sem placa, sem GPS, sem nada que pudesse me levar a algum lugar. A porta larga, ela te conduz, creio eu, que de repente, por uma fila enorme, que os irmãos estão sendo lançados à perdição, ao inferno, literalmente. Parecia que meu destino era esse. Eu não conhecia a verdade. Eu achava que era assim mesmo a vida. E por a porta ser larga, né? Ela ainda me ofereceu outras coisas. Ainda não parou. Eu conheci a cocaína. Graças a Deus que o irmão Sandoca ele não se envolveu. Mas eu e meu primo, nós mergulhamos aí no mundo das drogas. E uma droga leva a outra. Eu comecei cheirando cola e cheirava benzina. E depois já estava na maconha e daqui a pouco estava na cocaína. Foram os piores anos da minha vida. Cocaína é um vício que te consome, você quer usar cada vez mais. É uma coisa que não tem, em busca de um prazer que não existe. É algo literalmente do maligno, levando as pessoas à perdição, destruição de lares, família. Eu me imagino hoje, se eu tivesse, né? Mas Deus sabe. E a gente usava por muito tempo também. A gente chegava a usar de sexta a domingo, sem parar. Eu ia trabalhar, meu pai tinha um depósito de materiais para construção. Eu ia trabalhar, eu ia virar. E ainda continuava usando durante o dia. E já emendava na noite, virava de novo mais uma noite em claros, usando cocaína. Foi difícil. Essa porta larga, ela era cruel. Foram muitos anos perdidos e Deus parece que me protegia na noite, na biqueira, e pegando droga, e chegava a polícia, e você ficava no meio do fogo cruzado, e era só Deus mesmo ali para livrar, porque bandido, polícia, se você no meio, é algo tremendo. Não foi fácil. Esse momento da minha vida foi um dos piores. Mas a porta é larga. E eu ainda tinha mais para conhecer ainda.
É difícil até falar, irmão. Porque eu vou revelar aqui, de repente nem meu pai, nem minha mãe, nem minha irmã, nem minha mulher sabe. Está em oculto, né? Mas é para a glória e honra do Senhor. Então, tem que ser dito. No período da minha vida, eu estava numa situação que era só Deus mesmo. A gente catava de 5, 10 gramas de cocaína e cheirava 3 dias, não parava. E num desses dias, eu tenho um primo que o Alexandre conhece, muitos conhecem. Até hoje ele se encontra nessa mesma vida. Ele já passou por traficante. Ele usa desde a maconha, a cocaína, o crack, tudo que põe pra ele. Eu olho pra ele hoje, dá dó. Tá cada vez se matando, indo cada vez mais pro abismo. Mas um coração de pedra, difícil. Queria salvá-lo, mas... A porta larga, ela ainda uma das noites que nós tínhamos consumido muito, estávamos na chácara, tinha acabado a cocaína, tinha um pouco de maconha ainda. E aí esse meu primo estava louco lá, ele estava consumindo crack uns 3 dias lá. E ele estava naquela paranoia, querendo aquele prazer, essa coisa de prazer, de querer saciar esse prazer. E eu tinha só maconha, eu não queria usar maconha, eu queria ficar mais louco ainda. E aí meu primo usando crack, aí eu cheguei nele e eu falei, eu quero usar isso. Eu quero usar isso. Aí meu primo estava muito louco. Ele me deu um pouco de crack, eu tinha um pouco de maconha, eu não tive coragem de usar o crack puro. E eu acho que, analisando hoje, eu acho que esse momento da minha vida já era a mão de Deus ali. Porque eu fumei maconha com crack, que é o conhecido mesclado. E a partir daquele dia, eu nunca mais consegui usar cocaína. E nem crack. Eu voltei ao consumo de maconha, mas não consegui usar mais cocaína. Eu parei. Não sei como. Não sei o porquê. Por isso que eu acho que é Deus agindo na minha vida. Porque a cocaína é o passo pro crack, o passo pro crack. E o crack, a gente vê, todo mundo está cansado de ver, né, nas mídias, como que é a vida de uma pessoa que usa crack. Essa porta me deu bastante dor de cabeça. Foi difícil viver nela. Mas, a gente estava lá, voltei para maconha, parei de usar a cocaína e começou a surgir uma nova experiência na minha vida. A porta larga me trouxe o álcool. Ficou melhor. O álcool pode ser consumido em qualquer lugar. O álcool eu bebia com meu pai. Eu trazia para dentro da minha casa. Eu não precisava me esconder. Estava do jeito que o diabo gosta. Conhecia o vício para se afundar. Meu irmão, eu gostava de beber. Bebia muito. Parece que você vai olhando assim e vai camuflando uma coisa e vai surgindo outro prazer. É em busca de algo, em busca de algo que tem que te preencher. Hoje eu conheço a verdade. Eu sei porque eu buscava isso. Só Deus podia me preencher o vazio da minha vida. Eu podia buscar em tudo que é tipo de droga, em tudo que é tipo de prazer. Eu não ia achar esse prazer que eu achei em Deus. E eu vivi uns bons tempos da minha vida, ainda consumindo álcool e fumando maconha. Foi difícil, até que um dia meu pai chegou em mim. Eu e meu pai sempre teve uma conversa sempre aberta, né? Ele foi sempre meu melhor amigo. Meu pai chegou em mim e falou, a partir de hoje você vai estudar. Aí eu falei, estudar? Vou te pôr na faculdade, é a sua chance. Aí eu falei, eu preciso melhorar, eu preciso sair de tudo isso e começar a pensar na minha vida. Era algo que parecia que me incomodava, eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu entrei para a faculdade disposto a parar de usar maconha, e o álcool foi o consumo que eu levei para frente. E quando eu cheguei na faculdade, eu falei, nossa, meu Deus do céu, era pior do que de onde eu vim, só tinha louco, era todo mundo louco, e eu querendo parar, um monte de louco. Eu falava, meu Deus do céu,
Eu me esforçando, sabe, ali, buscando, tentando me melhorar, tentando mudar. E me perdi no meio daquele monte de doido. Foi difícil. Eu só consegui parar de fumar maconha o dia que eu encontrei a minha esposa. Aquele dia, eu parei. Eu acho que Deus tinha alguma coisa pra mim. Ele estava me mostrando um caminho. E eu parei com nada também. Como eu parei com a cocaína, eu parei com a maconha. É algo que... E hoje a gente vê tantas pessoas lutando. A gente teve há pouco tempo o pastor aqui, Punk, lá falando. E a gente foi lá, a gente visitou. E a gente viu. Todo mundo conhece alguém que tem um problema desse na família, no vizinho, enfim. E isso foi arrancado da minha vida sem que eu precisasse fazer qualquer esforço. Irmão. Tem uma frase que me traz à memória esses momentos da droga, né? Quem escreveu essa frase foi o Freud. E essa frase diz o seguinte: o pensamento é o ensaio da ação. Eu só pensava em usar a droga. 2 minutos depois eu já estava com a droga na boca, no nariz, enfim, em todo lugar eu já estava com a droga. Essa frase, ela me chamou a atenção, como algumas ao longo da minha vida, porque ela diz justamente o que é usar droga. Você está num ambiente, você está com alguém, você pensou, usou. Parece inevitável. Não dá para compreender. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Eu passei por muitas coisas e esse momento da minha vida, eu acredito que tem sido o pior. Eu não conhecia a verdade, eu andava na porta larga, estava muito bom. Mas Deus sempre me livrando, sempre abrindo um caminho para mim. Ele parecia que construía algo para mim. E nós vamos ver, através do meu testemunho, que de repente era isso mesmo. Espero que os irmãos entendam, para vocês terem uma ideia. Eu vou pedir para os irmãos abrir no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, 4 e 5. A palavra diz assim: Êxodo, capítulo 20, versículo 3, 4 e 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não terás esculturas, elas nem as servirá, porque eu, ó Senhor teu Deus. Até aqui. Meu irmão, eu não conhecia a verdade. E eu vivia me perdendo. Não conhecia a verdade, na porta larga. E não conhecia a verdade. Nesse período da minha vida, eu comecei a me tatuar. E hoje é até difícil pra mim. Nossa, eu tenho até vergonha de tirar a camisa. Eu fiz logo um São Jorge nas costas. Um dragão. Sem saber o que eu estava fazendo. Fui me tatuando. Fiz símbolo do meu time nas pernas e por aí, fui me enchendo. Graças a Deus que eu nunca fiz nada em nenhum lugar que fique exposto, porque até pela minha profissão eu posso ser taxado. É difícil lidar com o público, eu tenho todos os tipos de público. Mas Deus foi tão bom, tão misericordioso que ninguém vê minhas tatuagens. A minha roupa de trabalho, ninguém sabe que eu sou nem tatuado. E essa idolatria que eu acabei desenvolvendo, essa busca, esse foco em prazer, né? Eu tinha que buscar alguma coisa, era prazeroso. Eu sempre gostei de futebol, até hoje eu gosto de futebol, não vou mentir para os irmãos. Eu tenho o presidente simbólico de um time, eu trabalho nessa obra tentando me ocupar, tentando trazer algo de bem para essa população que ninguém faz nada por ninguém, é cada vez mais escasso. Eu e o Marcos, a gente luta para trazer alguma coisa para as crianças, enfim, para os jovens, para tentar livrá-los, de repente, do que a gente tivemos de experiência na nossa vida. Então, eu sempre fui assim, eu sempre gostei. Mas aqui,
Era demais. O meu quarto era preto e branco. As minhas vestes, de 100, 99 era preto e branco. Não entrava nada na minha casa que fosse verde. Eu tinha uma peça de roupa azul, porque eu sempre gostei de roupa azul. Mas eu era totalmente atrapalhado. Se minha mãe ou meu pai tivesse uma cama de um hospital, tivesse um jogo e fosse final, eu não estava nem aí. Eu não estava nem aí. Com certeza eu ia pro jogo. Eu cansei de dormir em fila, de virar à noite, de sair de um jogo e pro outro, de viajar de norte a sul, leste a oeste, de conhecer os estádios do Brasil. Eu era louco. Era um prazer que estava me levando naquela fila eterna, naquele caminho que eu falei que não tinha GPS, não tinha nada, eu estava indo para um abatedouro e não estava sabendo, era um prazer que não me levava a lugar nenhum. Eu não conhecia e eu dava ouvidos, isso preenchia o meu ser. Era muita loucura, eu chegava tatuado. Hoje em dia, graças a Deus que nova criatura eu for, o velho homem já partiu, já era. Então eu nem olho para trás, nem fico às vezes me questionando. Eu sei que não estou falando mal de ninguém, tá? Vocês possam compreender. Eu sei que todo mundo gosta de algum esporte ou outro. Eu era muito louco. Hoje eu assisto. Tem um jogo, não estou fazendo nada, põe lá, assisto o jogo. Agora, aquela loucura, aquilo acabou. Que não existe mais. Eu não troco culto. Eu não troco uma saída com a minha família para assistir um futebol. Pode ser a final, pode ser o que for. Eu não troco. Não troco. Isso não faz mais parte da minha vida. Eu me libertei. Mais um prazer que se foi da minha vida, que Deus arrancou. Hoje eu oro. Sabe para que eu oro, irmãos? Eu oro para que Deus me use. Que Deus me use pelo meio do futebol. A gente pode alcançar tantas crianças, tantas almas hoje, pelo meio do futebol. Você pega uma bola assim, você reúne assim, vixe, junta 2, 3, 4, assim, moleque de rua. E já começa ali a brincar, a desenvolver. Eu gosto. Por ser presidente simbólico desse time, eu corro atrás, eu arrumo quadra, eu arrumo patrocinadores, a gente cria eventos, eu faço isso. Eu estava falando com o missionário Alcides esse dia. Falei, Alcides, antes de conhecer a Deus, eu já tinha isso no meu coração, eu já fazia isso por prazer. Você imagina hoje, se eu puder usar isso para a glória de Deus, o tanto que eu não vou ser feliz, o tanto que isso não vai me tocar, o tanto que isso não vai me trazer coisas boas, para o reino de Deus, trabalhar para o reino de Deus, trazer pessoas para o reino de Deus, livrar ali do que eu possa ter passado. Porque uma frase do Paulo me chamou bastante atenção. Eu estava meditando, buscando e pedindo para o Espírito. E Paulo diz que a vida passada dele era como estrume. Nossa, isso foi maravilhoso para mim. Ele olhou para a vida dele e viu que a vida era totalmente nada. Estrume serve para alguma coisa? Serve. Dá para você adubar uma vida. Dá para você ajudar de uma maneira, contando o estrume da sua vida, para que aquela pessoa de repente ouça, dê ouvidos e de repente mude, saia dos caminhos tortos. Sai da porta larga. Então, de repente, hoje aqui, o instrumento da minha vida pode ser usado por alguém. Mas não acabou por aí não. Tem mais um pouco ainda. Teve esse momento, ainda me encontrava nessa estrada, sem direção nenhuma, sem nada. E eu queria mudar. Eu estava já casado, minha filha, a Mirella, mais velha, já tinha 2 anos e eu precisava sair dessa situação toda porque eu não conseguia encontrar a paz, o prazer verdadeiro da vida. E aí nesse meio termo, meu pai começou a ir para a igreja e eu resisti por muito tempo. Eu vou pedir para os irmãos abrirem em Mateus capítulo 7, versículo 15. A palavra diz assim:
Acautelar-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Meu irmão, nessa parte da minha vida aqui, meu pai começou a ir para a igreja, era uma igreja muito grande. A gente tinha num culto lá cerca de 1.200 pessoas só no período da manhã. E o meu pai, ele me chamou, vamos para a igreja. E aí eu estava numa situação delicada da minha vida, né? Cansado, porque você passa por isso, por aquilo. E a vida não flui. E aí eu aceitei o convite do meu pai para ir à igreja. Graças a Deus, nesse momento da minha vida, eu já não consumia mais droga, eu apenas bebia álcool. E o time ainda era alto na minha vida, o futebol ainda fazia o coração tremer. Mas eu fui. E quando eu cheguei lá, foi algo tremendo. Foi muito difícil no começo, eu vim de um lar que não tivemos conhecimento nenhum a respeito da verdade, não conhecia nada. Então lembra que eu falei para o irmão, tudo que a gente fala, às vezes a gente nem pesquisa, nem se interessa e já acredita. Eu era mais um todo lá desinformado, não sabia de nada, fui lá. E aí nessa igreja, meu irmão, era complicado. O bispo, os pastores, eles eram todos estrelas, sabe? Parecia um reality show, assim, todo mundo tudo bonito, todo mundo falava bem. E eu não conhecia nada, e eles falavam pouco de Deus, né? Pelo que eu me lembro. Mas falavam muita coisa que não entrava no meu coração. Era algo que Deus parecia que não estava naquele lugar, ou não está naquele lugar. A idolatria lá é gigantesca. É gigantesca. Dizem, né? Não podemos adorar, eu li aqui mesmo, a imagem e tal. Lá não tinha imagem, mas tinha lenço, tinha cajado, barril de água, água de Jordão, tinha chave, cadeado. O cara tinha que ser super-homem na igreja. Eu olhava assim e falava, o cara não pode ficar doente. Não pode ficar doente, não pode. Não, isso não é de Deus, não pode. O cara não pode ficar doente. O cara tem que ser rico, ter 2 carros na garagem, 2 casas, casa no campo, casa na praia, casa em cima do rio. O cara tinha que ter tudo. Os caras não aceitavam que você fosse doente ou se você tivesse pouco dinheiro. Eles só falavam em dinheiro, em riqueza. Eles quase me bloquearam a palavra de Deus, a igreja de Deus. Eu olhava aquilo, e olha que eu fiquei lá por 4 anos, eu me batizei, eu aceitei a Jesus, me batizei nessa igreja. E eu fiquei lá 4 anos, é um milagre. Eu não aguentava mais, eu ia lá de segunda a sexta, sábado, domingo, e todo dia tinha culto. Todo dia tinha culto. O cara lia uma palavra. Ele vinha aqui, ele ia, não julgueis. Aí em cima desse não julgueis, ele falava 2 horas em dinheiro. Nossa, era horrível. Meu pai brigava comigo, eu ficava mexendo no celular, eu já não tinha mais paciência, eu queria não ir naquele lugar, e aí, não, você tem que ir. E aí eu ia meio assim, que para não contradizer ele, porque ele é meu pai, eu queria mudar, eu achava, mas aí eu estava perdendo as esperanças que Deus realmente existia. Essa igreja quase acabou com os meus sonhos de conhecer a Deus. Meu irmão, os caras tudo postando ostentação, o bispo, e o povo, eu olhava para aquele povo, os caras pediam oferta de 2.000, 5.000, 1.000. Que isso? Aquilo mata qualquer um. Parece ser uma flor assim, ó, e quando você entra lá, você murcha, seca e morre lá dentro. E você não vê acontecer nada na sua vida, viu? Porque o que eles falam que vai acontecer na sua vida, se acontecesse, meu irmão, não tinha pobre mais no mundo. Não tinha ninguém mais passando necessidade. Venderam o evangelho, acabaram com Jesus Cristo naquele lugar. Foi ridículo, foi um dos piores momentos da minha vida. A minha esposa sabe. A gente ia e nunca acontecia nada, e eu via de fachada. A minha vida era uma fachada, parecia que estava tudo bem. Estava tudo uma porcaria. Eu não tinha paz. Eu continuava bebendo, continuava causando, e eu bebia quando eu bebia, pelo amor de Deus.
Só amava briga. Era atrapalhado. Era ridículo. Parece que as pessoas não conhecem a verdade. E isso faz falta na vida das pessoas. Se todos tiverem acesso à verdade, não estou defendendo a nossa igreja não, mas aqui se prega a verdade. Eu passei por outras igrejas. Antes de chegar até aqui, em um certo determinado ponto da minha vida, eu estava prestes a me separar. Eu nem olhava para minha esposa, nem ela para mim. Eu não tinha paz nenhum. Um certo dia eu cheguei na casa do meu pai e falei, ó pai, trouxe minhas coisas. Eu lembro até hoje, meu pai olhou para mim e falou, se vira, sai fora, se vira. Você quis, agora você vai ter que segurar. E eu naquele lugar, tinha uma alma, tinha um irmão. Ó, vou falar para vocês. Olha para o seu irmão do lado, aqui dentro, e pergunta para ele se é o filho dele, ou se ele está precisando de alguma coisa. Às vezes a gente quer ajudar tanto as pessoas, e a pessoa sedenta está do seu lado, precisando de um litro de leite, de um arroz. E lá, em meio de 1.200 pessoas, nunca ninguém chegou em mim, na minha esposa, e perguntou para nós, nossa, está tudo bem com vocês? Nossa, vocês parecem... Nunca, não foi um dia que eu fui lá, não, foi 4 ou 5 anos. Difícil. A estrada que eu estava sendo conduzido, ela estava cada vez piorando. Furava um pneu, eu ia lá, substituía, colocava e tentava ir nela, mas o abismo era o ponto de destino final. Eu não tinha outra alternativa. Eu ia parar, eu ia acabar com tudo, eu ia acabar com a minha vida. Eu imagino se hoje eu tivesse separado, como que eu ia me destruir mais ainda, porque eu já era apto à droga, eu já era apto ao álcool, eu já era apto ao futebol, eu já era apto a todas as coisas do mundo que o mundo tem a me oferecer, eu já tinha conhecido, eu ia voltar e acabar de vez com a minha vida, eu não ia nem conseguir, de repente, chegar aonde eu cheguei, graças a Deus, pelo conhecimento que Ele me deu, de trabalhar dignamente, de gostar do que faz, de tentar ajudar as pessoas, tirar a dor das pessoas, de dar um conselho, de dar uma orientação. E nesse dia, nessa igreja, como se fosse a última gota que iria transbordar o copo, eu e a minha esposa chegamos até esse bispo. Eu acho que foi a pior coisa que a gente fez na nossa vida. Meu irmão, bispo. Antes que a gente foi até engraçado, só vou comentar, né, por cima aqui. A gente fez aniversário de casamento, né, trocamos a aliança, a gente tem um hábito de trocar aliança de repente a cada 5 anos de aniversário. Fomos pedir pro bispo ungir a nossa aliança. Vamos lá, o bispo ungir, né, uma bênção, né, no nosso casamento, a gente tá precisando tanto, né. Aí o bispo pegou, o auxiliar do bispo pegou as alianças, levou lá pra dentro no luxo do Altíssimo lá. Voltou, ele já ungiu. Mas ele não vai nem... Minha mulher mais... O cara não veio nem falar com a gente. O cara falou que ungiu lá, sei lá, devia ter jogado até mais praga, né? Porque o cara não deu nem as caras para falar com a gente. Foi o cúmulo do absurdo. E a gente estava lá cada vez mais se desgastando, cada vez mais se destruindo, cada vez vendo mais de aparência como que é o mundo. O mundo hoje te oferece uma aparência violenta, não sei onde seu coração está ligado, onde você está ligado. Mas é a verdade. Verdadeiramente conhecerei a verdade, ela nos libertará. Eu e minha esposa chegamos até ele, naquele fim de culto, e a minha esposa falou, bispo, a gente não tem mais casamento. Bispo, a gente precisa de ajuda. Olha a resposta do bispo. Ellen, manda um e-mail para mim. Meu irmão, eu tinha ideia da igreja mais ou menos assim. Eu ia ter um pastor. Como um pastor é a figura, né? Aquele que guia as ovelhas, né? O rebanho. Eu ia estar na causa. O pastor, eu ia segui-lo. Ele iria me ajudar. Ele iria me consolar. Ele iria me corrigir. Naquele dia, minha esposa saiu de lá e falou, a gente nunca mais volta aqui. Não dava. A gente nunca mais vamos voltar aqui. E aí, a gente procurou algumas igrejas. Começamos a orar.
Ainda orávamos ainda, né, mano? Orávamos, ainda aprendemos, ainda não sei como, que milagre foi, mas aprendemos a orar lá. É Deus mesmo. E começamos a procurar as igrejas. Nós visitamos acho que 5 ou 6 igrejas. E foi muito difícil. Porque nós fomos levados até algumas igrejas e a gente chegava nessas igrejas e a gente via a mesma coisa que acontecia lá. Porém, mudava algumas coisas. Era uma outra coisa que mudava. Mas o propósito acabava sendo o mesmo. Não tinha palavra. Uma igreja sem palavra, não existia palavra. E visitamos, uma só tinha jovem. E eu olhava assim e falava, não, eu quero uma igreja que seja de família, eu preciso restaurar a minha casa, eu preciso ter um lugar onde eu possa conviver com a minha família, com a minha mulher, com a minha filha. E aí só tinha louco lá, e os caras tudo dançando, e eu falava com o outro, prancha, eu não tenho nada contra, mas uma prancha no altar, e o cara só dá de qualquer jeito. Meu irmão, me santifiquei 15 dias para vir aqui contar esse testemunho para vocês. Eu orei e jejuei, eu pedi a direção de Deus, não foi, eu estou em dia. Eu não, sabe, subir aqui, né, não é subir aqui de qualquer jeito, não dá. Eu não aceito, eu não sei a opinião dos irmãos, assim, eu não tenho nada contra. Mas para você subir aqui em cima, você tem que estar santo, puro e agradável. Não é de qualquer jeito. O irmão Sandro me demorou 2000 anos para me chamar para vir para a igreja. O cara viveu comigo, usou droga comigo, passou a nossa adolescência, a nossa vida junto e me chamar para vir para a igreja. Nossa, quando ele falou, vou matar, a minha vontade era te matar, Ellen falava para ele. Ele não chamava a gente para vir para a igreja, a gente foi em várias igrejas, quando um dia ele chama. Ah, meu Deus, demorou. Eu que nem uma barata tonta, igual um tolo, indo de canto em canto, já quase nem acreditando em evangelho, já estava desenganado. Eu estou falando, a minha fé, ela era uma flor que entrou dentro da igreja e murchou, eu não tinha mais nada, eu não acreditava mais, eu achava que não existia Deus, que não existia palavra, não existia pastor. Aí o senhor fez o convite, aí a gente falou, não, nós vamos, domingo nós vamos lá. Ah, no Silvina, tal, passou o endereço, vamos. Falei, aí eu e a Ellen nos preparamos tudo, né, todos esperançosos para ir. E olha para você ver como o inimigo é sujo, né? Eu fui em todas as outras igrejas, normal, não me aconteceu nada. Eu fui, cheguei lá, aceitei, não ocorreu nenhum imprevisto. Foi algo, assim, aparentemente normal. Eu achei que seria normal também a gente chegar até essa igreja. E no meio do caminho estava eu e minha esposa, estava a Mirella, e o carro morreu. Não funcionou mais. E liga, nem sinal, nada. Pânico total no carro. Meu carro, nunca meu carro tinha aquilo. Nunca meu carro me deixou na mão em lugar nenhum. Eu fiquei 6 anos com ele, nunca... Quer dizer, eu sempre cuidei, né? Não sou aquele cara que abraça, não, mas eu cuidava, deixar a manutenção direitinho e tal. O carro parou, não funcionou. E nessa, tô lá, tento nada. E tem que mandar mensagem pro Sandoc, lá não pegava o celular, não sei o que e tal. Aí, a conclusão, eu ia ligar pro guincho. O carro não pegava. Aí liguei pro meu pai veio, pegou as crianças, levou pra casa, eu fiquei lá esperando o guincho. Aí o cara levou o carro pra casa, no dia seguinte eu peguei e fui levar o carro na autoelétrica, né? Falei, o que aconteceu com o carro? Fiquei super vergonhoso, eu sou um cara que assim, eu não gosto de marcar e não ir, sabe? Isso não é da minha índole. Eu fiquei muito chateado, até falei, depois pedi 1001 desculpa pro Sam. E aí eu cheguei lá na autoelétrica, o cara falou pra mim que o cabo da bateria soltou. Os irmãos trabalham, sabe? Aí, cabo da bateria soltar, aquele cabo que é apertado daquele jeito. Eu nunca tinha visto. O cara falou, nunca vi isso acontecer. Você mexeu aqui? Eu falei, nunca. Bateria nova, apertada, tudo. O cabo soltou. Ah, eu e a Ellen ficamos doidos. Ficamos doidos, falando, não. Aí agora, o negócio está começando a se estreitar. Aí tem. O Senhor conhecia meu coração, Ele sabia que eu poderia ser moldado, poderia ser usado, porque grande é a seara e poucos trabalhadores, e eu estou aqui querendo trabalhar. E lógico que ele tem propósito na minha vida. Eu não quero ficar rico, isso aí eu não quero. Isso aí pra mim não existe. Aqueles contos de fada lá, aquilo pra mim nunca tocou no meu coração. Nunca. E aí fomos. No domingo seguinte, nossa, saímos acho que 5h30 da tarde, o culto começava às 6h30, saímos 5h30, como o primeiro a chegar lá. Nossa, hoje vai.
Aí chegamos lá, sentamos na primeira cadeira. Foi um lugar simples. Uma garagem. Nossa, aí nós olhamos uma garagem. Algumas cadeiras, aí o povo foi chegando. Meu irmão, quando o pastor abriu a boca naquele lugar, vixe, eu só chorava. Eu só chorava, eu não tinha emoção que me segurava. O pastor leu de Gênesis e Apocalipse, eu nunca na minha vida tinha ouvido isso. Eu nunca. Em todos os lugares que eu procurei, era no máximo um versículo. Eu queria conhecer a palavra. E naquele dia eu saí de lá chorando, eu cheguei em casa chorando, eu e ele chorando junto. E a gente se sentiu em um paraíso, assim, a gente se sentiu realizado. Enfim, encontramos. É lá, olhava um pro outro, é lá, é lá, é lá. Foi maravilhoso. Foi inexplicável. Não tenho palavras para falar como é conhecer o Evangelho do Senhor, como é conhecer a palavra do Senhor, depois de tanto buscá-la, de procurá-la, e você não ter, e você ser enganado, e você ser taxado como um ninguém ali. Ali eu senti valor. Eu saí daquele lugar chorando, maravilhoso, eu agradecer a Deus, eu não esperava um dia a hora de chegar outro domingo, porque aquilo já tomou conta do meu ser, eu me ansiava, ouvia Deus falar, parece que é uma fonte que vem direto do altar, é algo vivo que corre, é algo puro, santo e agradável aos ouvidos de quem quer, de quem gosta de ouvir, de quem quer conhecer o que o Senhor tem para a sua vida, o que o Senhor realmente quer que aconteça na sua vida. Tinha mais um vaso. Tinha mais um vaso que tinha que ser resgatado. Ele não podia ficar lá. Ele me levou para a igreja. Ele tinha que ser resgatado. Não ia estar completo. Eu lembro que eu cheguei para meu pai no dia seguinte e falei: pai, o cara pregou de Gênesis e Apocalipse, ele leu a Bíblia. O cara não pediu R$1. Imagina 1000, pai. O cara não falou nada. O cara falou de Deus, pai. Pai, eu encontrei aonde falam de Deus. É de graça. É de graça, pai. E aí eu e minha esposa começamos a falar com meu pai. Começamos a falar com o pastor. O pastor começou a orar. E oramos juntos também. Eu ia a cada domingo e voltava cada dia mais feliz daquele lugar. Uma garagem simples, uma cadeira de plástico. Como aquele lugar me fez feliz. Mais do que muito tempo que o homem constrói, gastam milhões, trilhões. Onde você, um pobre, não pode nem entrar dentro desse lugar. A palavra é de graça, como um cara desse não pode entrar num lugar desse? Você acha normal isso? Eu não acho. Eu não acho. E começamos a orar. E num certo dia eu não podia ir na igreja. Porque eu tenho alguns compromissos ainda. Uma questão de caridade que eu faço. Então, meu coração é bom, o Senhor conhece o meu coração desde o começo. Ele conhece o coração desde o ventre da minha mãe. Ele sabe que meu coração é bom. E eu estava buscando sempre fazer o bem. E aí meu pai, um certo dia eu não podia ir no culto. Muito triste. Perder o culto para mim era muito triste. E aí eu já queria no dia seguinte ouvir ele pela gravação. E aí nesse dia eu não pude ir, eu não podia ir. Aí eu cheguei até o meu pai e falei para ele: pai, eu não vou poder ir no culto amanhã, né, porque eu tenho um compromisso lá que o senhor sabe. E pô, ele, né, trabalha sozinho e tal. Você não quer ir com ela, pai? Vai lá, conhece lá, né? Meu pai continuava na igreja ainda, na outra. E meu pai, era engraçado que eu chegava, meu pai falava: pai, o cara pregou hoje, que a gente, a respeito da botija, da passagem da botija. E eu falo: pai, o cara pregou, não tem nada, o que aquele cara falou lá, não tem nada a ver, pai. O cara só falou querosene lá aquele dia a respeito dessa pregação. O cara distorceu tudo, pai, que lá não tem nada a ver. O cara pregava da botija e falava de bilhões, trilhões de dinheiro. O pastor pregou da botija, tem dois sentidos para pregação? Cada um usa um, né? Aí eu falei: pai. E meu pai olhava para mim e falava: pô, cansado já também, né? Porque
O Espírito, ele resgata os verdadeiros, né? Ele não vai deixar uma pessoa boa de coração se perder lá naquele abismo lá e ir pro inferno com aqueles caras todos lá. E meu pai, cansado, calejado, foi com a Ellen também, num domingo. Meu pai chegou, eu lembro como se fosse hoje, eu estava trabalhando num evento, e meu pai chegou e viu e começou a chorar. Não precisa falar mais nada, né? Já começou a chorar, eu falei, vixi, quebrou, rasgou o véu. Vixe, esse já era, germinou a semente em segundos. Foi incrível. Já saiu de lá nova criatura, convertido verdadeiramente. Como Deus é maravilhoso, como Deus conhece o coração, os nossos corações. Ele conhece, Ele está à procura desses. E aí meu pai está aí até hoje com a gente. E daqui eu não saio, eu falo igual o irmão Marcelinho, daqui eu não saio. Só com o Senhor. Não sai. E eu quero trazer mais e mais pessoas, porque aqui se prega a verdade. O verdadeiro evangelho, que ninguém está interessado em nada. Não está interessado no que você tem, no que você é. Entendeu? Aqui é algo que ainda agrada os ouvidos daqueles que querem ouvir. E é maravilhoso. Glória a Deus. E Deus é maravilhoso. Eu gostaria, para a gente ir para a nossa reta final, eu quero mostrar para os irmãos que como Deus conhece o coração, na palavra, nada mais justo que na palavra dele, né? A gente falou tanto de coração, tanto de verdade, tanto de libertação, né? Abram para mim 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 7. Amém. A palavra diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel. Isso aqui a gente acabou até sendo ministrado por esses dias aqui, mas é algo maravilhoso. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Que palavra! Tudo a ver comigo. Ele olhava para o meu coração, me deu tantos livramentos, me tirou de tantas situações, me mostrou o que eu deveria ou não fazer. E hoje Ele está aqui me usando, com o esterco da minha vida e com a Tua palavra, para abençoar. Mais uma, para a gente finalizar. Vamos no profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Amém? Olha que palavra. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha a resposta de Deus. Eu, ó Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo o seu caminho, e segundo o fruto das suas ações. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Eu não sei no que o seu coração está ligado, se é nas coisas do mundo, da porta larga, se é na ignorância de não conhecer a verdade, como eu já fui um dia. Eu não sei qual é o propósito da sua vida, se é comprar carro, casa, se é ser um milionário, ter uma saúde de ferro. Eu não sei. Eu sei que o meu propósito é que o Senhor me use, que Ele use o meu coração, que Ele use a minha vida, para que outras pessoas sejam alcançadas com a verdade, com o caminho da salvação, com a porta estreita. É o que eu peço para Deus todos os dias. Eu
espero que essa noite Deus fale com vocês através do testemunho da minha vida. Eu vou ler uma frase, eu gosto muito de ler algumas frases, eu leio bastante, estudo bastante artigo, enfim, procuro estar sempre tendo conhecimento da verdade e da palavra, mas também procuro estar sempre estudando, porque Deus me deu bastante sabedoria. Eu não quero usar apenas 10% do meu cérebro, eu quero usar cada vez mais. Tem uma frase que, para encerrar, que me chama, que eu gosto muito, e eu vou ler para os irmãos, tá? A frase é a seguinte: a felicidade faz você doce, a dor faz você humilde, a luta faz você ser forte, o sucesso faz você brilhar, mas somente Deus faz você prosseguir. Com essa frase eu encerro o meu testemunho de vida. Que Deus possa abençoar a todos que vieram nessa noite. Obrigado pela presença dos convidados.